Terça, 7 de março. Verso para memorizar. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, 13. Comece com as necessidades pessoais. Nos tempos do Antigo Testamento, muitos dos filhos de Israel eram agricultores e pastores. Assim, as bênçãos prometidas por Deus eram transmitidas na linguagem agrícola. Por exemplo, em Provérbios 3, 9 e 10, Deus diz que, se formos fiéis, nossos celeiros ficarão cheios. Muitos cristãos não têm um celeiro hoje. Então, Deus abençoará nosso trabalho ou negócio se estivermos dispostos a segui-lo e a obedecer-lhe. Ouça Provérbios 27, 23 a 27. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecerem os renovos e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Pergunta 3. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Como aplicar essas palavras hoje? Por mais que a Bíblia alerte contra a opressão aos pobres ou a respeito da ganância, as Escrituras não condenam a riqueza nem os esforços para adquiri-la, desde que isso não seja feito de forma desonesta ou por meio da opressão aos outros. O texto de Provérbios indica que devemos ser diligentes para que possamos ter o suficiente para nós mesmos e para nossa família. As cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Podemos parafrasear esse verso. Revise seus registros financeiros e determine o estado de seus assuntos financeiros. Ou, faça um balanço patrimonial e entenda a sua relação dívida-capital. De tempo em tempo, durante seus anos de trabalho, seria apropriado revisar seu testamento ou outros documentos em relação aos seus bens atuais e atualizar esses documentos se for necessário. Testamentos e empresas de administração de patrimônio são estabelecidos no processo de planejamento patrimonial, a fim de proteger a família em caso de morte prematura ou por motivos de saúde, na impossibilidade de decidir sobre o destino de seus bens. Planeje o que ocorrerá com suas posses quando elas não mais estiverem sob sua administração. A mordomia cristã das bênçãos que Deus nos deu não trata apenas do que temos enquanto vivemos, mas também do que acontece depois que descansamos. A menos que o Senhor retorne em nosso tempo, um dia morreremos, e os nossos bens, poucos ou muitos, ficarão aqui. Portanto, cabe a nós tomar providências para que esses recursos sejam uma bênção para outros e um auxílio para a obra de Deus. As riquezas não duram para sempre. É importante pensar nesse conceito.